Boa noite, paz do Senhor Jesus, amém? Estudando a Bíblia juntos, e eu convido a você para estudarmos você e o Espírito Santo, o Salmo 138. Graças a Deus por seu socorro. Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Canto teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome. Por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e tua palavra. Oh, glória! No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. É pura verdade. Eu falo que toda palavra que eu oro, eu falo que é para mim. Com certeza deve falar a mesma coisa. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de tua boca, em nome de Jesus. Celebrem eles os caminhos do Senhor, grande é a glória do Senhor. Aqui o versículo 5 eu vou repetir. Celebrem eles o caminho do Senhor, que é Cristo. Aí o salmista põe 2 pontos e entre aspas. O que eles vão celebrar? O que eles vão falar? Que grande é a glória do Senhor. E eu declaro que grande é a glória do Senhor. Declaro comigo. Grande é a glória do Senhor. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes. Aleluia. E de longe reconhece o altivo, o soberbo, o arrogante. Seu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver, oh glória. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos, e tua destra me salvas. Me salvou um dia quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E do dia que eu aceitei para cá, a minha vida mudou. Da água turva, suja, para o vinho novo. Sabe? Eu fui lavada, remida no sangue do Cordeiro. Da pessoa deprimida, triste, ferida, machucada, humilhada, rejeitada, pisada. Aleluia. Eu me tornei amada. Amada por quem? Por Cristo. Eu não sentia mais falta de ser amada por pessoas, porque eu sabia que o meu Pai me amou primeiro. Me escolheu primeiro, me amou primeiro. Então eu não sentia mais necessidade, sabe? Quando eu descobri que o meu remédio maior, que tudo que eu precisava estava aqui, à minha disposição, e eu não sabia. Um dia eu comecei a dar esse estudo de vídeo, dia 8 de setembro. E dia 7 ou dia 6, fazendo estudo presencial com uma amiga, uma irmã em Cristo. E não sei qual palavra que era, que eu falei que a única coisa que eu arrependia é de não ter conhecido isso antes. Mas Deus tem os propósitos e Ele sabe de todas as coisas. E eu falei, Pai, como eu queria ter te conhecido pequenininho. Eu queria, porque eu fico emocionada, porque eu queria ter crescido em cima dessa palavra. Eu queria ter amadurecido nessa palavra. Ah, porque você cresceu sem fé? Não, eu cresci até com muita fé, mas não com a sabedoria dessa palavra, não com a riqueza dessa palavra, né? Tinha muita fé em Deus, sempre tive muito temor ao Senhor, muita reverência. Eu acho que foi por isso que Ele não me deixou perecer e ir para a sepultura, porque sempre eu o buscava. Aleluia, vamos lá. Se eu andar, aí eu lembrei de toda a minha história por causa do versículo 7. Se eu andar em meio à angústia, e aí eu lembrei da minha história, e você também deve lembrar da sua. Tu me fazes reviver. Olha aqui. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Eu durmo tranquilo, amado.
Quem tem Jesus dorme tranquilo, porque sabe que o amanhã pertence a Ele. Ele já me salvou na cruz. Ele levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades, minhas preocupações. Amém? Ó Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Aleluia. Eu, você, nós somos obras das mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estudar essa palavra linda. Espírito Santo maravilhoso, que presente essa palavra, né? Graças a Deus por seu socorro. E eu dou graças todos os dias ao Senhor pelo socorro que Ele trouxe para a minha vida. Todos os dias eu agradeço e digo que meu maior presente foi a salvação, foi Cristo em minha vida. Meu melhor presente e maior presente. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar o estudo falando do esboço do Salmo, né? Vamos falar do Salmo no seu contexto teológico. Então esse Salmo 138, né? Nesse Salmo de ação de graças, o salmista louva a Deus por orações respondidas. Então nós podemos ver do versículo 1 ao versículo 3, o salmista está louvando ao Senhor por ações respondidas. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo. Louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia, da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Agora eu li em outra versão. Então, do versículo 1 ao 3, ele louva a Deus por ações respondidas, por seu plano para o mundo, do versículo 4 ao versículo 6. Por seu plano ao mundo, vamos lá. Versículo 4. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. E por seus propósitos para ele próprio. Salmista, versículo 7 e versículo 8. Foi aonde eu parei para falar emocionada de algumas coisas que o Espírito Santo trouxe à minha lembrança, que também eu espero que traga também. O Senhor se alegra, viu, amado e amada, quando a gente lembra dos feitos dele, com alegria e adoração, um coração totalmente quebrantado, com coração em regozijo, com coração em lágrimas, mas de alegria e de gratidão. O Senhor se alegra. E aqui no versículo 7 e 8, o salmista, ele tem ações de graça por seus propósitos para ele próprio. E foi o que me fez lembrar lá do meu tempo de cativeiro, lá atrás. E ele fala: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Amém. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras de tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui no versículo 1, eu que balanço aqui a mesa, né? No versículo 1, aí agora eu quero continuar ainda falando da parte teológica, e este salmo,
ele dá início a uma coletânea de 8 hinos, davídicos. Começa no Salmo, anotem aí, 138 e vai até o Salmo 145. Uma coletânea de 8 hinos davídicos. E por meio deste cântico, o salmista e a congregação dos crentes louvam ao Deus pelo auxílio salvador e libertador, pela providência do Senhor, em resposta, como eu falei, no esboço teológico, às preces de seus filhos contra as ameaças e ataques adversários, que nós podemos ver também no Salmo 82 e no Salmo 18. Glória a Deus. Versículo 1. E aqui quando ele fala, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, cantar-te-ei louvores. Esses poderosos aqui, o salmista quer dizer deuses com o D minúsculo. Viu, meu amado e minha amada? Então o salmista aqui, ele está se referindo, provavelmente, é uma referência a deuses pagãos, cujo pretenso poder o salmista desafia. Amém? Glória a Deus. Agora no versículo 2, prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e tua palavra. Então, palavra, a resposta divina à oração do salmista superou tudo o que ele antes concebia como o significado do nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Davi, como eu falei, o Salmo 138 é o primeiro dos 8 hinos davídicos, Vai começar aqui uma coletânea, tá? É um Salmo de Davi. De 8 hinos davídicos. Então, Davi edificou um tabernáculo, uma tenda para abrigar a arca. Aonde que eu posso ver isso, Ludmila? Lá em 2 Samuel, anotem aí. Capítulo 6, versículo 17. E embora muitos salmos atribuídos a Davi refiram-se ao templo, outros salmos, podem anotar, Salmo 5, 7, Salmo 11, versículo 4, Salmo 18, versículo 6, depois nós vamos ler. Salmo 18, versículo 6, Salmo 30, Salmo 27, versículo 4, Então, vários salmos. O amor e a fidelidade do Senhor, ao responder às orações dos crentes, fazem seu nome, ou seja, sua presença gloriosa e sua palavra, entre parênteses, suas promessas e ensinos que estão dentro da palavra, mais preciosos que tudo quanto um rei possa desejar. Amém? Então a resposta de Deus às nossas orações é imediata, sendo que as primeiras bênçãos concedidas são poder e vontade para continuar lutando. Glória a Deus. As demais bênçãos que fazem parte das respostas vêm no devido tempo, conforme diz no versículo 3. Conforme diz no versículo 3. Conforme diz no versículo 3. Aqui no versículo 4, está dizendo, 138, versículo 4, render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E eu quero ler uma nota de um estudo que eu fiz lá do Salmo 72, versículo 8. É uma nota muito pequenininha, só para nos alimentar ainda mais. Salmo 72, versículo 8, diz assim: domine ele de mar a mar e desde o início até os confins da terra. Então esse versículo não está cumprindo senão
esse versículo não será cumprido senão no milênio, o reino de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, é o que está falando aqui no Salmo 138, versículo 4. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Aí eu levei vocês aonde? No Salmo 72, versículo 8. Vamos lá. 72, versículo 8. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Este versículo não será cumprido senão no milênio, o reino de Cristo. Amém? Glória a Deus. Versículos 11 e 17 do Salmo 72 diz assim: E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado, que clame também ao aflito e ao desvalido. Versículo 17. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol, nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Quando vai acontecer isso? No milênio. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 5, versículo 6. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. Então está dizendo o que aqui? Que os soberbos se acham tão resolvidos, se acham tão autossuficientes, que rejeitam a própria graça, a graça do Senhor, favor imerecido. Motivo pelo qual o Senhor também os aguarda à distância, enquanto eles estão muito ocupados adorando a si mesmos. Hoje eu falei sobre isso no lugar que eu fui, rapidamente agora à tarde. Uma senhora estava falando sobre uma pessoa crente, irmã dela, cujo testemunho não lhe agrada. E por causa do testemunho dessa senhora, irmã dessa pessoa, testemunho dessa pessoa, irmã dessa senhora, estava conversando comigo, que inclusive ela até me segue no Facebook, e ela falou que essa senhora, antes de ir para fazer faculdade, irmã dela, era uma pessoa humilde, uma pessoa divertida, e depois que ela fez faculdade, foi para uma tal igreja do interior aí, que não precisamos falar nomes, ela ficou muito arrogante. Não tem nada a ver com a igreja, né? Tem a ver com a pessoa. E o marido é o oposto. O marido ora, mas o marido não vai para a igreja com ela. É isso aqui, ó. Na hora Deus me falou da arrogância, da altivez do coração da pessoa. E ela foi e falou comigo: que tristeza, Lud. Ela ficou muito diferente. Eu falei: ela ficou orgulhosa. Ela adora o eu dela. Ela valoriza o eu dela. Ela fica muito ocupada adorando a si mesma, a inteligência dela, o conhecimento dela. E aí ela contando, né, dando testemunho, desabafando, porque é uma irmã dela, né, e tudo. Ela falou que um dia estava tendo uma conversa, a pessoa virou para ela e falou: mas eu sou letrada, ou seja, vocês, os demais, são todos ignorantes, burros, eu sou uma pessoa letrada. E é uma pessoa que está na igreja. Essa outra não é convertida ainda, eu prego a palavra para ela e tudo, mas ela não é convertida. E como ela me falou, como que eu vou querer algum dia ir para a igreja dela? Jamais, porque o testemunho dela é horroroso, Lud. Então, irmãos, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, o nosso testemunho, nós que temos Jesus e falamos de Jesus, que carregamos uma bandeira escrita de Jesus, andamos com uma Bíblia, nós temos que vigiar o testemunho. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, os soberbos, eles se acham tão resolvidos, eu lembrei do assunto que ela estava me falando, e tão autossuficientes, que rejeitam a própria graça do Senhor, o próprio favor imerecido. E na hora eu estava falando de humildade para ela e para outra pessoa que também estava prestando atenção, né?
falando tanto que nós precisamos da humildade, que a humildade ela é a chave para todos os relacionamentos, que eu já falei muitas vezes. Humildade não é ser pobre ou rico, como eu já falei. Humildade é nos submeter ao Senhor, ao Espírito Santo e submetermos uns aos outros. É reconhecermos que nós dependemos do Senhor, é reconhecermos a nossa miséria, que nós somos frágeis, nós precisamos uns dos outros, e principalmente e primordialmente de Deus, né? Então, os soberbos se acham assim, e o Senhor fica como o Senhor os aguarda à distância, enquanto eles estão muito ocupados adorando a si mesmo. Os humildes, aqueles que se submetem ao Espírito Santo, que vivem na dependência do Senhor, que se submetem às pessoas, aos relacionamentos humanos, que vivem no controle do Espírito Santo, que reconhecem que são pó. Entretanto, elas reconhecem, acabei de falar, suas limitações e extrema necessidade que tem de Deus. É isso que temos que reconhecer. Reconhecer que somos frágeis, somos limitados, precisamos do Senhor. Dependemos do Senhor o tempo todo e para tudo. E abrem seus corações ao Espírito Santo todos os dias. Declare de manhã: Espírito Santo, eu submeto meu coração ao Senhor. Jesus Cristo, submeto meu coração ao Senhor. O meu coração é teu. O meu coração, o senhorio do meu coração não é do meu eu, é teu. Amém? Todos os dias. E com isso eu te convido a ir comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 51. Lucas 1, 51 e 52, e depois Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Lucas, vamos lá. Glória a Deus. Olha só. Ele operou poderosos feitos com seu braço. Dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Amém, Pai querido, Pai eterno. Tiago, como eu amo esse livro de Tiago. Na verdade, eu sou suspeita, né? Porque eu amo a Bíblia toda. Eu converti eu amava Jesus Cristo, obviamente, mas antes de converter eu já amava, mas eu amei, eu fiquei assim, apaixonada pela palavra de Deus. Tiago 4, versículos 6 e 7. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos ao Senhor, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Esta é a única referência explícita à pessoa do Espírito Santo nessa carta de Tiago. Amém? Tiago afirma que Deus, na pessoa do seu Espírito, zela pelos seus filhos, onde habita, com ciúmes, por nossa devoção leal e integral. É verdade. Quando ele diz assim: ora, imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus? É quando ele fala assim. Amém? Aí
Então, tanto Tiago como Pedro, colunas da igreja, deram ênfase a essas passagens do Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Que Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graças aos humildes. Aleluia. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Então, a única maneira eficaz de resistirmos às artimanhas do diabo, assim como aos desejos e paixões da nossa própria carne, é rendendo-nos incondicionalmente ao Senhor em plena devoção. Aleluia. E eu quero ir com você depois em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9 e Mateus 4, versículo 10. Ao atendermos o chamado de Deus e dele nos aproximarmos com sinceridade, seremos recompensados com seu abraço acolhedor e sua presença poderosa em nossas vidas. Salmo 24, versículo 3 ao 6. A arrogância e o egoísmo contribuem para uma submissão cada vez maior do ser humano ao diabo e um proporcional afastamento de Deus. Aonde está falando isso? Deuteronômio 4, versículo 7. Verdade. Então, sobre o que nós lemos aqui, sobre esse versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Vão comigo em 1 Pedro, que é o próximo livro. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro 5, versículo 8 e 9. Sede sensatos, ou seja, andem na direção de Deus e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. É verdade. Então Pedro sabia muito bem o quanto é difícil ficarmos alertas e despertos durante toda a nossa peregrinação aqui nessa terra. Mateus 4. Vamos lá em Mateus. É assim que oramos e estudamos a Bíblia, viu, irmão e irmã? Nós temos que ir na palavra. Mateus 4. Ludmila não está em Mateus, não. A Ludmila está lá em Marcos. Mateus 4. Versículo 10. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Glória a Deus. Então, somente uma análise profunda, uma análise detalhada dos diálogos aqui travados entre Satanás e Jesus pode revelar a magnitude dessa batalha espiritual vencida por Cristo por meio da palavra de Deus. Eu já falei isso em vários estudos. A batalha espiritual aqui vencida foi por meio da palavra de Deus, bem como a astúcia e o poder do diabo para iludir seus oponentes. Satanás, como príncipe do sistema econômico, político, social do planeta, do mundo, estava em seu direito de ofertar a Jesus as glórias de todos os reinos da terra, pois de fato estes lhe foram entregues por algum tempo. E Jesus manteve-se, porém, íntegro e fiel, resistindo e vencendo a tentação do tentador. E ele venceu por meio da palavra. Salmo 24. Versículo 3 e 6. Quem
pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade, este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram tua face como Jacó, ó Deus. E por último, Deuteronômio 4, por último dessa parte, tá? Dessa parte. Eu quero dizer dessa parte. 4, 7. 4, Deuteronômio 4, 7. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que invocamos? Oh, aleluia! Amém, Jesus. Amém. Amém. Então, voltando para cá. Agora o versículo 7, voltando para o estudo, né? Para o estudo, estávamos agora desmiuçando o versículo 6, né? Pois o Senhor é excelso, uma vez os humildes e de longe reconhece o altivo. Amém. Agora vamos para o versículo 7. Se eu andar em meia angústia, tu me faz reviver. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos, e tua destra me salva. Então, o versículo 7, vamos estudar o versículo 7. A companhia e o socorro que vem de Deus são uma realidade tão concreta que nós, cristãos, não perdemos a fé. Tão concreta que o crente não perde a fé, a confiança em hebraico, né? Mesmo nos momentos mais angustiantes e nas crises mais agudas e inexplicáveis. Vamos comigo no Salmo 116. Crente cristão, Salmo 116, versículo 10. 10 ao 13. Conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflita. Eu dizia em minha consternação, ninguém é digno de confiança. Como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Romanos 8, versículos 35 ao 39. Romanos 8, versículos 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou segura, ou seguro, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Salvador, nosso Salvador. Amém? Que coisa linda, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos no versículo 7. Isso. Agora vamos para o versículo 9. Versículo 7, vamos para o versículo 8, explicação do 8. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Então o Senhor, ele tem um projeto para o seu povo amado. Amém? Ele tem um projeto para mim, ele tem um projeto para você.
Projeto imutável e glorioso. Não pode deter a vontade de Deus. Nada pode deter a vontade de Deus. Nada nem ninguém. O hebraico muitas vezes usa de plurais para se referir de forma ainda mais honrosa a Deus, como eu já falei algumas vezes aqui explicando. Assim como ao rei de Israel. Amém? Glória a Deus. E aqui, o salmista expressa confiança na vontade de Deus, cuja misericórdia, o amor leal e constante dura para sempre. Por isso que ele fala: o Senhor me assistirá até o fim, o eterno teu amor dura para sempre, não abandonas as obras de tuas mãos. Então, sempre que ele usa esse plural, né? Quando no hebraico se usa esse plural, né, das suas mãos, esse plural. O hebraico muitas vezes quando usa de plurais é para se referir de forma ainda mais honrosa a Deus. Amém? Glória a Deus. Acabamos de fazer, estudando a Bíblia juntos, o Salmo 138. Eu agradeço pela sua presença. E agora não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Vamos espalhar a palavra de Deus. Cumprir a ordenança do Senhor. Ide e pregai o Evangelho, as boas novas a toda criatura. Foi um prazer estar com você, irmão e irmã, querido e querida. E até daqui a pouco em Provérbios 14. Deus abençoe.